contexto de eclesiologia, nós temos usado, eu tenho usado esses 3 livros aqui. Quero falar para os irmãos, praticamente nada aqui é da minha cabeça. Tudo está organizado, eu só trabalho na organização da aula. 9 marcas de uma igreja saudável, do Mark Dever. Igreja é essencial, do Colin Hansen e Jonathan Lima. E esse livro aqui, que eu não tinha lido ele antes de começar as nossas aulas. E depois eu fui ler esse livro. E esse livro é o melhor livro de eclesiologia que eu já li. Eu nunca li nada igual, tão sério, tão importante. É um livro da Pronobis. Nós trouxemos material, já vendemos alguns e vamos trabalhar para os irmãos poderem comprar esse livro e ler. Então, eu acho que é importante a gente ter essa dedicação. Então, vamos começar como sempre começamos, orando, colocando os nossos pedidos diante do Senhor e apresentando a Ele as nossas súplicas e orações conforme a palavra de Deus manda. E é importante a gente enfatizar que também temos esse momento de oração na nossa escola bíblica e nos dedicamos em orar uns pelos outros e juntos. Então, se há algum pedido de oração oportuno que possa colocar diante do Senhor nesse momento. Um pedido de oração? Pedido na família, pelo Kenny, pelo meu irmão, que Deus possa transformar a vida deles, que também possa abrir uma porta de emprego para o meu irmão Pedro. Amém. Pedido pela família, conversão, emprego. Algum pedido? Eu peço pelos irmãos aqui que estão afastados da igreja. Os irmãos afastados, muito bom, Zéu. Pedir para a vovó Dinalda, né? Vamos orar. Natan está internado, Natan de Tamires, uma pneumonia, está no hospital. Está bem, medicado, direitinho, acompanhado. Mas vamos estar orando, né, pedindo ao Senhor que possa logo, logo recuperar a saúde do Natan. Mais algum irmão? Eu agradeço a Deus pela força que Ele tem me dado e peço a Ele força para mim caminhar nas presenças dEle, ser obediente, Ele me dá inteligência, sabedoria, não só para mim, mas para todos os meus irmãos. E eu peço a Deus que abençoe todos nós. Amém. Vou pedir oração, nós devemos estar em oração pelo nosso pleito eleitoral, né? Desde já, colocando diante do Senhor as lideranças de governo que estarão sendo eleitas pelo povo, segundo a vontade de Deus. E peço oração pelos visitantes da nossa congregação, todos aqueles que têm ido à congregação, que Deus possa tocar, sustentar na fé, né? Que eles possam seguir firmes o Senhor Jesus, serem convertidos e nascerem de novo. Mais algum pedido? Amém. Peço pela igreja, irmão Serão, e pelos irmãos que estão em frente no trabalho do Senhor, que Deus possa mais fortalecer, porque nós enfrentamos um muito difícil. Então, se nós não estivermos firmes com a palavra de Deus, a gente pode desanimar. Amém. Mais algum? Então vamos orar? Vou pedir à irmã Simara e ao irmão Jonathan que estejam orando ao Senhor por esses pedidos que foram colocados, que Deus receba esses pedidos e que Ele possa ouvir a nossa oração e nos responder. Oremos. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Graças te damos por poder estar com saúde, por poder viver esse dia na tua presença. Deus, obrigado pelo Senhor toda manhã atrair o nosso coração para a tua presença. Obrigado, meu Deus. Nos ensine a contar os nossos dias, Pai, para que a gente possa viver de forma sábia nesse mundo que já é do maligno, Senhor Jesus. Nós entregamos, Pai, cada pedido aqui feito em tuas mãos. Sabemos que o Senhor conhece e reconhece cada necessidade que possuímos, ó Deus. Tu sabes que todos nós precisamos de salvação, que os familiares nossos precisam de salvação, ó
Opa. Então, que o Senhor vá de encontro, Pai, aqueles queridos nossos que ainda não te servem, que são cegos por vícios, pelo pecado, ó Deus, que o Senhor venha mudar essa realidade da vida deles, Pai. Nossa. Que o Senhor venha amolecer corações, Deus, que o Senhor venha modificar vontades, ó Deus, que as vontades dele possam ser vontades para a vida e não para a morte, Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, ó Deus. Te pedimos também, ó Deus, que o Senhor vá de encontro no hospital, vá lá, cuida da vida do Natan, cuida também, continue cuidando da vida de seu Beto, que está em casa, ó Deus. Cuida, Pai, cuida, Deus. Traga saúde, traga, Senhor Jesus, uma melhora, fortaleça aquilo que precisa ser fortalecido, Pai. Cuide também do espiritual, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, firme a fé, firme a convicção no Senhor, ó Deus, que a cada dia, como o irmão Dirley falou, a gente possa estar firmes na fé, firmes no Senhor, firmes na Tua palavra, ó Deus, para que os nossos pés não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Que a gente viva aqui nessa terra, almejando estar com o Senhor no céu, ó Deus. É isso que nós te pedimos, Pai. Obrigado por ter o privilégio de fazer parte da Tua igreja, Deus. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter nos escolhido, Pai, e por hoje a gente poder estar aqui para aprender mais da Tua palavra, Senhor Jesus. Tome as nossas vidas em Tuas mãos, nos livre da queda, nos livre do pecado, ó Deus, nos livre, Pai, é o que nós pedimos. Fale conosco através dessa escola, Pai, que a gente possa aprender mais sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, sobre as verdades, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém. Santo Espírito, nós continuamos em oração, suplicando a sua intervenção, suplicando que o Senhor possa trazer a nós a iluminação do Espírito Santo, para trazer um entendimento, porque como ensina a Tua palavra, é o Senhor que nos revela toda a verdade, é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Senhor que aplica a salvação aos nossos corações. Por isso, Santo Espírito, nós suplicamos a Ti nessa noite, através de pedidos de orações nessa noite, pedimos pela conversão, ó Deus, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Em especial nessa noite nós colocamos aqui o nome de Pedro, o nome de Kennedy. Ó Deus, nós confiamos que é o Senhor somente que pode converter o ser humano. Não são os nossos métodos, não é a nossa força, não é a nossa eloquência, nem a nossa habilidade. É somente o Senhor. E por isso nós recorremos a Ti, ó Deus, suplicando, ó Deus, que o Senhor traga salvação ao coração dos nossos amigos. Que o Senhor traga salvação ao coração dos nossos entes queridos, porque sabemos, ó Deus, que sem Ti não há salvação. Ó Deus, sem Ti não há chance do ser humano alcançar salvação. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, traga salvação, Senhor. Atinge o coração deles por meio da pregação da Tua palavra, em nome de Jesus. E que o Senhor use as nossas vidas, ó Deus, para atingir a vida deles, ó Deus, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Nós suplicamos, ó Deus, para que o Senhor possa estar confortando, consolando, ó Deus, o coração dos nossos irmãos enfermos que passam por luta na área da saúde, que o Senhor possa consolar, confortar, fortalecer, encorajar e, ó Deus, e fazê-los entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém. Ó Deus, nós também suplicamos por aqueles que estão afastados do rebanho do Senhor, do aprisco do Senhor. Ó Deus, aqueles que, por algum motivo, ó Deus, se chatearam, se ofenderam, se entristeceram, ó Deus, ou pelas demandas da vida, das circunstâncias dessa vida, ó Deus, caíram, pararam, esmoreceram. Ó Santo Deus, nós pedimos por eles nessa noite, para que o Senhor estenda o seu braço de amor, de misericórdia, levante os que estão caídos, avive os que estão desanimados, ó Deus, traga alegria ao coração dos entristecidos, Senhor, em nome de Jesus.
Ó Deus, que o Senhor possa constrangê-los a ponto, Deus, deles correrem para os teus braços de amor, correrem para o seio da igreja de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Nós suplicamos para que tão logo, ó Deus, os nossos conhecidos, ó Deus, que estão afastados, ó Deus, dos caminhos do Senhor, possam voltar ao convívio com a igreja do Senhor, possam voltar ao nosso meio para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Ó Deus, pedimos também pelo pleito eleitoral, ó Deus, tempos difíceis, tempos sombrios, ó Pai, tempos de polarização, tempos de radicalismo, tempo, ó Deus, de grande idolatria, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor intervenha, que o braço do injusto não venha governar sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Mas que o Senhor possa levantar, ó Deus, por sua graça e por sua misericórdia, governantes que governam, ó Deus, com honestidade, com sinceridade, com retidão, ó Deus, para o bem da nação, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa nação brasileira. Ó Deus, que também a nossa nação possa tão logo se voltar para o Senhor somente. Porque, ó Deus, não podemos colocar a nossa confiança em políticos, ó Deus. Não podemos erigir figuras humanas, ó Deus, como salvadores da pátria. Porque somente há um Salvador. Somente há um governador do universo, que é o Senhor soberano, ó Deus. Amém. Por isso nós suplicamos ao Senhor, por graça e misericórdia, que o Senhor levante sim governantes, ó Deus, que possam governar e administrar a coisa pública, ó Deus, para a glória do Senhor. Amém. Ó Deus, pedimos também por sua igreja, como foi colocado pelo nosso irmão Josinei, ó Deus, pela liderança da nossa comunidade. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, e ajude a liderança dessa comunidade a caminhar firme, ó Deus, sempre firmes e voltados e guiados pela sua palavra somente, ó Deus. Nós vivemos tempos, ó Deus, também de vários escândalos. Nós vivemos tempos, ó Deus, de líderes que foram referência, ó Deus, para tantos, ó Deus, que estão escorregando, que estão caindo, ó Deus, que estão sucumbindo ao orgulho, à vaidade, ao pecado, aos prazeres desse mundo. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor segure firme, mantenha firme, ó Deus, a liderança da nossa comunidade, ó Deus, para que pela sua palavra possa conduzir o povo do Senhor, ó Deus, a temer ao Senhor, a servir ao Senhor, a amar ao Senhor, a servir uns aos outros, edificando a igreja de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, nós suplicamos, ó Deus, para que o Senhor continue com o seu povo, ó Deus, instruindo, derramando graça, derramando a sua palavra, mas também derramando o seu poder, coragem, ousadia, para que o seu povo também se levante, ó Deus, para pregar o seu evangelho a toda criatura. Amém, Senhor. Ó Deus, ser conosco, ó Deus, nas nossas escolas bíblicas, às quartas-feiras, nas nossas escolas bíblicas, ao domingo, na congregação. Ser conosco, ó Deus, na pregação, ó Deus, ser conosco, ó Deus, nos cultos, ó Deus, da quinta-feira na congregação, do domingo aqui na nossa comunidade. Ó Deus, que os nossos cultos sejam somente para a glória do Senhor, sejam para exaltar ao Senhor, seja para pregar o seu evangelho. Ó Deus, porque nós cremos, ó Deus, que é por meio da pregação que o Senhor converte pecadores. Por isso, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos mantenha firme nessa caminhada aqui na nossa comunidade na Água Fria, mas também na congregação ali na cidade. Ó Deus, a porta que o Senhor abriu para a pregação do Evangelho naquele lugar. Ó Deus, que cada pessoa que visite, que frequente, que participe dos nossos cultos ali, ó Deus, seja impactada e transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito no meio de nós. O Senhor tem trazido, ó Deus, a sua palavra, o bálsamo do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado. O Senhor tem levantado pessoas para servir. O Senhor, ó Deus, tem tocado o coração dos nossos irmãos para participarem, ó Deus, e servirem uns aos outros em nome de Jesus. O Senhor tem tocado no coração dos nossos irmãos para nós nos preocuparmos uns com os outros, orarmos uns com os outros, amarmos uns aos outros. Isso, ó Deus, é a mão poderosa do Senhor agindo no meio do seu povo. Que a cada dia mais, ó Deus, o seu povo possa, em humildade, em obediência, em submissão, ó Deus, se submeter à palavra do Senhor, em nome de Jesus. E cada momento de reunião seja um momento, ó Deus, de temor, mas também de regozijo no nosso coração. Para que sejamos, possamos proferir e anunciar como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que haja alegria, ó Deus, regozijo no nosso coração em estar reunido
para cultuar ao Senhor e aprender mais da sua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Amados irmãos, esse tema maravilhoso chegou para a gente hoje, no momento de estudar sobre disciplina na igreja. Estudar esse tema, aplicar esse tema, faz bem para a igreja. É bom para a vida da igreja estar estudando esse assunto. E vamos abrir então a palavra de Deus. A nossa escola é bíblica, então nós devemos partir da Bíblia. Disciplina na igreja. Disciplina na igreja. Disciplina eclesiástica. Vamos estudar esse assunto hoje. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 15. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 15, os irmãos podem acompanhar a leitura. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando for por ele repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes na sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Disciplina eclesiástica. Aqui está, irmãos, a confissão de fé doutrinária e disciplina na igreja. Se nós fôssemos fazer
uma declaração doutrinária da igreja local, da Igreja Batista de Água Fria, e eu creio que tão logo faremos, está muito perto da gente poder fazer uma declaração doutrinária da igreja local, e é muito importante que façamos. Esse texto, sem dúvida, seria o nosso escopo a respeito do assunto disciplina eclesiástica. Ele começa fitando os nossos olhos, ou chamando os nossos olhos para Cristo, que é o nosso modelo, nosso exemplo. E depois, nós vamos observar que, tendo Jesus como modelo, nós temos Deus que exige de nós, os seus filhos, como Cristo sendo o primeiro, o primogênito, como filhos de Deus, nós devemos andar conforme Cristo andou. E Ele, para isso, Ele nos disciplina. Nos disciplina. Mas não existe nenhuma disciplina que não parta do ensino, do padrão, do modelo. Se eu não tenho um modelo, eu não tenho disciplina, não tem como disciplinar. Então, primeiro Ele coloca Cristo em evidência. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olha o que Ele fez por nós. Olha como Ele viveu. Olha a sua vida e obra. Ele é o padrão. E aí nós devemos segui-lo. E depois Ele vai apontar um pai que exige dos seus filhos disciplina. E Ele faz a comparação na carne. Pai criando filho, que disciplina, que corrige, que exorta, que repreende. E fala que nós temos um pai que quer proveito da disciplina nos seus filhos, porque Ele nos ama. O Pai disciplina a todos quanto ama. Ele cita Provérbios quando diz que o filho não pode deixar a instrução do pai e nem se esconder ou fugir da repreensão, da sua repreensão. E depois ele traça, irmãos, um padrão para que nós não venhamos nos desfalecer na fé, mas sendo disciplinados por Deus, nos firmemos na verdade e venhamos viver o que o versículo 14 nos chama, a verdadeira paz com todos, que é fruto da santificação. Uma paz que não é santa, uma paz que não é em santidade, ela é uma falsa paz. E uma santidade que não vive em paz, não é santidade. Há aqui, então, uma exigência de prática de santidade, que vai resultar em uma convivência em paz. A vida na igreja, a disciplina dos crentes na igreja é algo que nos faz viver em paz. Aqui está uma aplicação direta do texto. E o versículo de número 15 nos chama a atenção para que nós venhamos ter cuidado de não nos esconder da graça de Deus, pois é a graça de Deus, tanto que nos conduz a viver do modo que Cristo viveu, Ele é o padrão, como é a graça de Deus que nos sustenta nesse modelo, como também é a graça de Deus que vai nos conduzir ao arrependimento quando nós falharmos e nos dá a boa disciplina para que nós venhamos nos conformar, se moldando à imagem de Cristo. Essa rápida exposição dos versículos lidos é uma introdução da aula, porque o que nós vamos agora olhar para a apostila e ver são duas perguntas iniciais provocativas. E elas são, primeira pergunta, o que a Bíblia diz sobre disciplina eclesiástica? É a teologia bíblica desse versículo que eu acabei de ler. E segundo, por que praticar a disciplina na igreja? O que a Bíblia diz sobre disciplina eclesiástica? E os irmãos podem partilhar comigo, compartilhar comigo qual é a visão dos irmãos a respeito de disciplina da igreja, disciplina na igreja, diante da Bíblia. O irmão que queira compartilhar, olha, eu li na Bíblia e eu acho que a Bíblia diz isso a respeito de disciplina eclesiástica. Os irmãos podem falar
e depois nós vamos organizar as falas no decorrer da aula. Não tem problema. O que a Bíblia diz sobre disciplina eclesiástica? Pode fazer? Não pode fazer? É para fazer? Não é para fazer? A Bíblia diz que nós devemos fazer, né? Mais algum irmão? A Bíblia, o que diz a Escritura sobre disciplina eclesiástica? Temos que fazer, tem que ter disciplina na igreja? Sim ou não, irmãos? Sim. Sim. E agora, por que tem que ter disciplina na igreja? Vamos ouvir aí. Eu quero agora que vários irmãos falem. Ziel, por que nós devemos praticar disciplina na igreja? Eu acho que o crente, para ser correto, ele tem que ser disciplinado. Bom. Leandro, por que tem que ter disciplina na igreja? Para manter a igreja santidade. Bom. Jessinei, por que tem que ter disciplina na igreja? Eu acho o seguinte, se não tiver disciplina na igreja, aquelas pessoas que estão lá no mundo, vão falar, eu vou falar para aqui. São todo mundo igual, eu estou igual a eles, igual a nós, então a disciplina vem desde Jesus lá. Desde lá. Então se nós não tiver disciplina na igreja, vamos ver igual o mundo, a mesma coisa. Está aqui, está lá, a mesma coisa. Boa colocação. João, por quê? Você acha que você, como um jovem, ou representando os demais jovens da igreja, você acha que tem que ter disciplina na igreja? Porque tem que ter disciplina na igreja. Faz algum sentido ter disciplina na igreja? Por quê? Com as suas palavras, você é um jovem, está na igreja, se em algum momento você pecar, você precisa ser disciplinado ou não? Precisa, claro. Sim. Por quê? Ó. Vou explicar. Para não continuar no erro, para abandonar o pecado. Sim. Ó, se eu sou uma pessoa disciplinada, eu não vou ter prazer em pecar de novo naquele pecado. Opa, Eu vou ter nojo daquele pecado. ótimo. Muito bom, João. Parabéns. Alcimara, por que tem que ter disciplina na igreja? Para ter ordem, respeito, exemplo, como já foi falado, testemunho. Uhum. E assim a gente cresce, né? Quando a gente é disciplinado, a gente amadurece, cresce. Amém. Joia. Eu acho que a igreja, se ela não tiver disciplina, ela não tem condição de crescer. Uhum. Para o crescimento da igreja, disciplina para o crescimento. Sem disciplina, não entra. Joia, mais alguém? Quer colocar, jovem? Um ponto? Sim. Porque sem disciplina da Bíblia, a gente também não vai crescer espiritualmente. Isso. Bom. Sem disciplina não tem um crescimento, né? Acho que a igreja tem que ter disciplina. Tem que ter. Beleza. É isso mesmo. Maravilha. Nós estamos na linha. Nós entendemos como igreja isso. Por isso que ter várias faixas etárias numa mesma sala de EBD é bom. Que a gente percebe que a igreja não foi um grupo só da igreja. Tipo assim, os anciãos da igreja entenderam que a igreja tem que ter disciplina. A liderança da igreja entendeu que tem que ter disciplina. Não, a igreja entendeu que tem que ter disciplina. Isso não está na moda mais. Não está na moda evangélica mais. Disciplina na igreja. Vamos aqui ler um pouquinho da apostila. Para fazer valer o papel e a tinta, né? Né? Vamos ler aqui. Vamos lá. Quando ouvimos a expressão disciplina eclesiástica, tendemos a pensar somente nos aspectos negativos da disciplina, tal como a correção. Podemos até nos tornar defensivos e dizer, Jesus não disse, não julgueis para que não sejais julgados? Em Mateus 7,1, é certo que Jesus proibiu o julgar em um sentido. E aqui eu posso fazer até uma pausa. E esse é o argumento de quem não aceita a disciplina, tá? Ele quer argumentar com a Bíblia, que não tem que ser disciplinado, que é julgamento. Nesse texto, Jesus não está falando que não pode julgar. Mas ele está falando que não pode julgar de qualquer maneira. Mas não pode fazer um julgamento hipócrita. Gessinei, para de fazer isso, enquanto eu estou fazendo muito pior. É a questão da trave no olho, né? Tira o cisco do seu olho, mas a trave está no meu. É nesse contexto que a Bíblia diz
que Jesus ensinou, não julgueis. Que a pessoa já vem logo com essa, meu irmão. Você vai tratar com um incrédulo que é batizado na igreja, o incrédulo que é membro de igreja, o incrédulo ele já vai logo falar essa. Não julgueis. Não julgueis. E não é nesse sentido que Jesus está falando. Quando desculpa o termo que eu vou usar, tenho o rabo preso, digamos assim, com alguma situação, é nesse contexto que Jesus está falando. Não esquece, você não pode julgar ninguém. Pode julgar ninguém. Para os irmãos entenderem de forma mais vulgar o ensino prático. No capítulo 7, versículo 1, ele mesmo disse, não julgueis para que não sejais julgados. Isso. Então, nesse exato contexto, esse versículo está proibindo a gente de julgar as pessoas? Se tem que ter disciplina, tem que ter julgamento. Os irmãos concordam comigo? Como que é disciplina? Sem o julgamento daquela questão. Não tem como. Então o quê? A Bíblia se contradiz? Não. É porque nós não entendemos a essência desse texto, a verdade dele. Seguindo. Mas observe que se lermos aquele mesmo Evangelho de Mateus, veremos que Jesus nos chamou a repreender uns aos outros por causa dos seus pecados e repreendê-los até publicamente. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. Alguém acha para mim, fazendo um favor? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. E se ouvir, ganhar-te o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Isso aí. E aí depois, se ele não aceitar, ainda tem o passo da igreja. Deixa eu citar aqui. Eu vou citar agora não. Mais para frente eu vou citar aqui uma fala desse livro. Independentemente de qual seja o significado das palavras de Jesus em Mateus 7,1, ele não pretendia excluir aquele tipo de julgar que ordenou em Mateus 18. O que nós precisamos entender? Que Mateus 7,1, não julgueis, não está contradizendo Mateus 18,1. E não são coisas separadas. Na verdade, para uma igreja praticar a disciplina, ela precisa estar em conformidade com os ensinos de Jesus, para fazer os devidos julgamentos e tomar as devidas decisões a respeito daquele caso. Em prática, é a igreja aprender sobre Cristo, como deve andar, para que quando for fazer o julgamento, não fazer um julgamento hipócrita, o julgamento de Mateus 18. Lembre-se de que Deus mesmo é um juiz, e numa escala menor, ele tenciona que outros também julguem. Ele deu ao Estado a responsabilidade de julgar. Romanos 13, do 1 ao 7. Quando aqueles que exercem a liderança do governo, exercem autoridade de juízo e são vara de disciplina para os perversos e braço de justiça para os justos. Esse é o contexto de Romanos. Em várias passagens bíblicas somos exortados a julgar a nós mesmos. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Um julgamento que você deve olhar para o seu coração no contexto da ceia e se examinar antes de tomar a ceia. Em outros textos, 2 Coríntios 13, 5, Hebreus 4, 12 e 2 Pedro 1, do 5 ao 10. Também trata a respeito desse julgar, o julgar do coração, a análise interna, a autoanálise, esse juízo que você deve colocar a sua consciência no tribunal do júri, sentar-se na cadeira do juiz e julgar ela. É algo que a Bíblia nos chama a fazer. Somos também instruídos a julgar uns aos outros na igreja, mas não de maneira final como Deus julga. Deus exerce juízo para condenação.
eterna daquele que é pecador impenitente. A igreja exerce juízo para alcançar o coração do pecador e trazê-lo de volta, se ele se arrepender. E ela tem também a autoridade de Deus para desligar ou desconsiderar aquela pessoa como cristã, de acordo com a sua prática que não seja conveniente ao cristianismo. As palavras de Jesus em Mateus 18, as de Paulo em 1 Coríntios 5, versículo 6, nos mostra com certeza que a igreja tem que exercer julgamento dentro de si mesma. Se você pensar um pouco sobre isso, perceberá que não é surpreendente que nós, como igreja, devemos ser instruídos a julgar. Afinal de contas, olha bem, se não podemos dizer como um cristão não deve viver, também não podemos dizer como ele deve viver. Se um crente, se um cristão, se um membro da igreja não aceita que alguém diga para ele que ele não pode viver daquela maneira, logo, nós devemos olhar para aquela pessoa e entender que ela não aceitará a autoridade da igreja, a autoridade dos irmãos, para instruí-la na palavra como ela deve viver. Isso é muito importante a gente falar. Porque descaracterizar a disciplina ou não se submeter à disciplina diz muito sobre se aquele cristão ele é um convertido, uma nova criatura de fato ou não. Pastor, eu não aceito a sua disciplina. O que é que ele está dizendo? Tudo que o senhor está me ensinando não tem significado nenhum. Nós vamos falar sobre o ensinar e o não ensinar na prática da disciplina. A leitura bíblica semanal, irmãos, está aí na nossa folha, na segunda parte, ou quando você virar a sua apostila. Eu quero destacar aqui, irmãos, a importância de nós fazermos essa leitura. Para você entender a teologia bíblica da disciplina, ou o que a Bíblia diz como um todo a respeito de disciplina na igreja, você deve ler esses textos. De sexta-feira em diante, você vai ter aí uma passagem bíblica para cada dia da semana. Considerando que hoje, quinta-feira, nós já estamos fazendo a primeira leitura de Hebreus 12. E aí você deve se dedicar na sua leitura todos os dias da semana. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, tem uma passagem bíblica sobre esse assunto para cada dia. Os irmãos estão fazendo a leitura bíblica em casa? Sim? Sim. E quem tem feito a leitura bíblica em casa, desse cronograma aqui, tem abrido o entendimento a respeito do assunto que tem estudado? Ajuda muito, não ajuda, Sidney? Você esclarece qualquer dúvida a respeito daquilo que foi falado aqui com o próprio texto. Isso, e faz, aqui a gente vai estudando. Uhum. Quando você lê lá, você começa lembrando, o pastor falou isso, Uhum. falou isso, Sim. você começa lembrando de novo. Sim. Vai ruminando, né? Muito bom o testemunho. O testemunho do irmão Lucinei é muito prazeroso para o pastor. E deve ser o testemunho de todos os irmãos. Pastor, eu li. Aquilo que talvez eu não tinha entendido muito bem na hora, que não ficou muito claro, esclareceu. Ou aquilo que o senhor falou, frisou quando eu li a passagem. Foi muito claro. Muito bom, irmãos. Segundo ponto da aula, a dobradiça da aula. Não podemos fechar a porta de saída com as chaves que a Bíblia não nos deu. E aí, eu escrevi um resumo a respeito de como, contextualizando o assunto nos nossos dias, como tem sido feito isso. Há uma questão nos dias atuais. Temos uma entrada muito larga e queremos que as pessoas façam parte da igreja visível sem que antes elas façam parte da igreja universal invisível. O que é isso? A pessoa não se converteu, mas ela se torna membro de uma igreja. Basicamente é isso. Ela não se converteu,
Não tem se preocupado em falar sobre conversão genuína. Ah, pastor, com o tempo, admitir, né? Vamos caminhar aqui. O erro de admitir novos membros sem critérios bíblicos e sem observar o padrão indicado por Jesus, que passa por ser dado por Deus a Cristo, ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, se arrepender, crer, nascer de novo e então, dando frutos de uma nova vida, dar o seu testemunho público de fé e então ser batizado, fazendo parte e servindo a Deus numa igreja local, tendo por obrigação o prestar de contas a Deus e aos irmãos. Quando pulamos a maior parte dessa etapa, sabemos que em algum momento teremos problemas. E para resolver o problema, tenta-se fechar a porta de saída, permitindo então ao membro equivocado a oportunidade de continuar como ele bem se sentir. Isso é uma verdade ou não é, irmãos? É uma verdade ou não é? Vem para Cristo, vem para a igreja. E há um chamado para vir para a igreja. Mas no processo de admitir um membro, pula as etapas de entender que Deus é que converte o coração do homem, que o Espírito Santo é que convence ele, que ele precisa dar frutos de convertido, de nova vida, ele tem que nascer de novo. E aí ele tem que dar um testemunho público de fé, que começa na sua vida prática diária e depois é evidenciada em uma solenidade na igreja. Que ele diante da igreja vai responder perguntas, vai evidenciar que ele tem conhecimento da palavra, conhecimento de Cristo, que ele tem convicção da sua salvação e aí depois então batiza. Não, chegou para a igreja, fica um período ali e rapidamente se batiza. Admitiu. Chegou na igreja, veio de outra igreja, de outra doutrina, de outra teologia, de outros ensinos completamente às vezes errados da palavra de Deus. Não, vem para cá, não tem problema, traz sua carta, pede carta rápido. Talvez o seu dízimo é interessante, talvez você vai ser uma pessoa que vai ter funcionalidade na igreja. Nada disso, irmãos. Calma. A pessoa chegou na igreja, se converteu, amém. Vamos consolidar, andar junto, estar perto, vamos discipular, vamos fazê-la crescer em Cristo. Passou um tempo, o presbitério se reúne, aquele irmão, a liderança espiritual, fala presbitério, o pessoal se assusta, né? A liderança espiritual se reúne, conversa sobre aquela pessoa, julga aquela pessoa segundo os critérios da palavra de Deus, as evidências, os frutos do Espírito que ela tem dado, e aí, então, conduz aquela pessoa à pública profissão de fé e ao batismo. Não pode pular a etapa aqui, irmãos. O que os irmãos analisam, comentam sobre essa questão? Primeiro, lembrarmos, ressaltar, eu sempre gosto de, querendo ou não, eu tenho aprendido isso também até no curso do seminário. Aprender a ressaltar as coisas erradas. Nesse sentido, é ressaltar o que não podemos de jeito nenhum fazer como igreja, que é de fato isso que você tem falado. Uma pessoa chega recente na igreja e, independente, irmão, se ela é nossa amiga, se ela é nossa parente, se ela é nossa vizinha, se ela é uma pessoa bem querida, todo mundo gosta. Independente disso, essa pessoa precisa ser analisada pela igreja. Uhum. Todos os crentes que vêm à igreja precisam ser analisados, porque depois tem um ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Uhum. Muitas das vezes a igreja sofre por justamente essa coisa. Não, eu conheço fulano. Fulano já é membro de 30 anos na segunda igreja batista. E aí o fulano chega aqui e a gente fica feliz, porque a gente gosta de receber pessoas na nossa comunidade. O problema não é esse. O problema é que a gente não analisa como essa pessoa veio. Por que essa pessoa saiu de lá? As intenções, as motivações. Qual a teologia dessa pessoa? Como essa pessoa está vindo para nós? Será que ela vai se submeter? Será que ela vai, de fato, se submeter à igreja? Será que, de fato, ela é uma pessoa cristã? Então, a gente precisa
analisar esses pontos para que a igreja não sofra lá na frente. E justamente por conta de uma cultura evangélica, e hoje a gente vê isso mais claramente porque a gente amadureceu um pouco na fé, mas por causa de uma cultura evangélica, muitos problemas na igreja foram fruto dessa realidade. Sim. Muitos problemas. Crentes que eram homossexuais, que vieram para a igreja, assumiram liderança na igreja, departamentos na igreja. Crentes, ou crentes entre aspas, que eu estou colocando aqui, que eram adúlteros e assumiram liderança na igreja. Tiveram espaço na igreja. Crentes que eram definitivamente, vou colocar criminosos, para ser assim bem tranquilo, criminosos, que tinham microfone na igreja, que tinham espaço na igreja. E a gente precisa então ter cuidado com isso. A igreja precisa estar de olhos abertos. E isso, irmãos, é uma coisa que eu também gostaria de ressaltar. Eu fiquei muito feliz pela palavra dos irmãos iniciais, alegre em saber que os irmãos já estão começando a entender essa realidade de disciplina na igreja. Isso é muito importante. Mas uma coisa que eu vejo e que é importante de também ressaltar, amados irmãos, é que a disciplina, ela não é somente feita pelo pastor. Uhum. A disciplina da igreja. A igreja que está autenticada a disciplina. Exatamente. Se João, que é membro da igreja, vê um outro adolescente, vê um outro irmão que está fazendo uma coisa errada, João tem autoridade da igreja para disciplinar esse irmão. Isso é uma autoridade da igreja e nós precisamos entender isso, irmão. Uhum. E não ficar fazendo. Ela da igreja. Exatamente, porque, irmão, esse é um outro problema da igreja. A igreja fica com esse negócio de fofoquinha, de disse-me-disse. E ao invés de eu que estou vendo o errado chegar em cima do irmão, como Mateus ensina, e falar com ele, meu irmão, você está caminhando errado, meu irmão. Não caminha assim, não faça assim, não faça assim. Se aquele irmão entender, a Bíblia coloca, você ganhaste o seu irmão. É uma responsabilidade que a gente tem que assumir. E não delegar. Uhum. Não ficar fugindo da nossa responsabilidade, ficar com essa coisa de fofoquinha, sabe? Querendo ficar de disse-me-disse. Você viu o que fulano falou? Chega com outra pessoa, você viu o que fulano fez? Rapaz, eu vi fulano, ciclano lá, não sei aonde, não sei o que lá. Será que o pastor já está sabendo disso? E o que você fez? É isso mesmo. Essa é a questão. E é uma coisa que a gente precisa entender, ressaltar e assumir essa responsabilidade para nós. Porque quanto mais a gente entender isso e assumir essa responsabilidade, mais a nossa igreja vai caminhar de forma saudável. Uhum. E de forma benéfica. Porque todos os crentes, e inclusive aqueles que estão de fora, vão perceber, aqueles crentes que são sérios mesmo. Que se eu estiver fazendo uma coisa errada, ou então, se meu irmão estiver passando ver uma coisa errada, ele vai me chamar a atenção. Ele não vai ficar de disse-me-disse. Por quê? Porque ele me ama. Ele quer o meu bem. Ele quer que eu caminhe de forma correta. Uhum. Então, isso é O João estava falando ali, eu fui pegar uma citação aqui, quando o Benjamin Cake ele coloca que o Jota falou, não é coisa do pastor, e sim da igreja. A disciplina bíblica, ela nunca foi nomeada a um homem, mas à igreja. A igreja. O pastor, ele é o dispenseiro da disciplina. O que ele coloca como dispenseiro da disciplina? Ele vai na dispensa de Deus, pega o ensino e entrega. Alimenta o povo. E a igreja, na maturidade em Cristo Jesus, quando ela vê que existe desconformidade com aquilo que o dispenseiro foi lá, pegou e entregou, ela está autenticada, autorizada, credenciada à disciplina, dada por Cristo Jesus essa autoridade. Então, essa palavra é muito boa. Não fica, a disciplina começa com o primeiro ir ao irmão. Nós vamos ver os tipos de disciplina para entender essa dinâmica na prática, daqui a pouquinho. Mas, dentro ainda dessa fala minha aqui, desse resumo e contextualização que nós fizemos, nós precisamos entender isso, irmãos. Não é... o cara chega,
vem um culto, ele vem em um culto, na próxima sessão ele pede carta para a igreja. E aí você já pega a carta, beleza, tá aqui, vem. Não, irmãos, eu tô com a carta de todos os irmãos que chegaram lá em casa. Nem assinada estão ainda, estão lá, quietinha. Não, calma. Quantas vezes os irmãos que pediram carta na igreja vieram ao culto depois de terem pedido carta na igreja? Quantas vezes? Quantos cultos eles participaram? E aí, essa é a primeira análise que nós fazemos. Segunda análise, segunda questão, irmãos, é que tem a entrevista de membresia com cada irmão que quer ser admitido por transferência. Quer ser admitido por transferência? Senta aqui. Vamos conversar. E aí no ambiente da igreja, tá? Não quero ir na visita em casa, não, é no ambiente da igreja. Para entender que é a autoridade da igreja sendo exercida, irmãos. Não a autoridade pessoal, não o entendimento pastoral. Não, o pastor tem um entendimento, que é o que a igreja tem andado, que o pastor tem andado junto com a igreja. Então vamos aqui, vamos ver. Casamento. O que o irmão tem de entendimento sobre contribuição com a igreja? O que o irmão tem de entendimento sobre salvação? Isso tudo é entrevista. Na entrevista de membresia é colocado. Então, nossa igreja admite membros de transferência. E aí, quando eu falo da prática de rebatismo, ainda que dê um nó na garganta de muitos, é bíblico, irmão, está lá. Pedro chegou, nós nos convertemos, fomos batizados por fulano. Beleza, vamos confirmar isso aí. E bum, batiza de novo. Entendeu? É na doutrina dos apóstolos que vocês estão crendo? Então vem cá, deixa eu batizar vocês de novo. Deixa eu autenticar a doutrina dos apóstolos na prática de vocês. E batizou de novo. Por quê, irmãos? Se chega um membro... Eu vou colocar duas linhas. Se chega um membro, um cara da igreja presbiteriana na nossa igreja. E uma pessoa da igreja Assembleia de Deus. Vou falar duas históricas aqui, para não falar das doidadas. Se essas eu sou assim, imagina das doidadas, irmãos. Muito mais. Chegou aqui na igreja. Beleza, pastor, tenho acompanhado, já vi em 5, 6, 8, 10, estou frequentando 2 meses, e é isso mesmo. Eu entendi que aqui que é meu lugar. A minha igreja local é essa agora. Eu quero pertencer e fazer parte dessa igreja. Meu irmão. Joia. Nós aqui temos que te rebatizar. Se de cara ele falar assim, de maneira nenhuma, eu não aceito isso, você já vai entender que ele não aceita a disciplina daquela igreja, irmãos. Você já está entendendo? Ele já não é disciplinado. Deus que me livre de ser batizado de novo. Ele já não faz sentido ele participar desse corpo de Cristo aqui, dessa igreja local, porque ele não aceita a disciplina. Ele já mostrou que ele não aceita uma primeira disciplina. Então, é minha credencial. Veja, meu irmão, o que o presbiteriano tem de doutrina a respeito de algumas questões que nós não cremos? Ele crê no pedobatismo. Então ele vai chegar com o filho dele aqui de 2 anos e vai querer que eu batizo ele. Nós não cremos, nós temos credobatismo. Então já tem uma divergência. E, entre outras questões, a forma de batismo, eu fui batizado lá assim, eu só acredito que o batismo é esse. O cara veio da Assembleia de Deus Pentecostal, ele acredita que para ser batizado de verdade tem que ser batizado no Espírito Santo. Nós não. Então ele foi batizado num batismo que não é o mesmo batismo doutrinário, eclesiástico que o nosso. Então já vem a primeira credencial aqui. Beleza. Os tipos de disciplina na igreja. Porque quando a gente fala de disciplina na igreja, irmão Dirley, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte: exclusão. É ou não é verdade? Primeira coisa, excluir. E aí, eu não usei as disciplinas convencionais que a própria declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira usa, eu usei abarcando outras que não são convencionais. Tirado exatamente desse livro aqui, Glória da Verdadeira Igreja. Primeira disciplina, a disciplina instrutiva ou informativa. Que disciplina é essa?
O que é uma disciplina instrutiva ou informativa? Algum irmão pode me responder? Com as suas palavras? Fala, Leandro. Informa, né, o erro da pessoa, né, onde que ela está pecando, e mostra na Bíblia, né, onde está a orientação. Antes disso, a disciplina instrutiva e informativa é antes disso. É o púlpito pregando o evangelho e ensinando como o cristão deve viver. A instrução. A instrução bíblica do padrão de Cristo. Entendeu? Do padrão bíblico. Eu vou no púlpito e ensino como o homem deve tratar a mulher. Como deve ser um marido. À luz do evangelho. Eu vou no púlpito e ensino como que o homem deve lidar com o dinheiro. Eu vou no púlpito e ensino como que os funcionários devem se portar com seus patrões e os patrões com seus funcionários. Eu vou no púlpito e ensino como que pais devem criar filhos e como filhos devem submeter pais. Estou ensinando, só estou ensinando. Instrução da palavra de Deus. Informação do evangelho. Entendeu? Essa é a primeira disciplina. Como eu disse, a ideia de disciplina não começa no ato de excluir. Ela tem que ser assim. Por exemplo, se eu não ensino a Helena como ela deve fazer, e depois eu venho cobrar dela que ela fez errado, não tem nenhuma vantagem na minha disciplina. Ela é falha. Né? Então, a disciplina instrutiva, informativa, é a palavra pregada aos corações. A instrução da palavra de Deus, como nós devemos viver. A suspensiva, tinha visto essa, Jonathan? A disciplina suspensiva. Olha como que estudar os materiais batistas históricos é bom, hein? E lá atrás fiquei maravilhado. Mais uma vez falo. Esse livro, A Glória da Verdadeira Igreja, é o melhor livro de eclesiologia que eu já li. Suspensiva é quando tem uma situação que surgiu e que pode ser uma falha e então a igreja ainda não tem a compreensão exata daquela questão. Vamos usar um exemplo prático. Exemplo prático. Um casal crente no Senhor, eles então estão ali desavençados e não estão vivendo bem. Então, tem problemas ali, né? Começa, um dorme na casa da mãe, daqui a pouco está junto de novo. Tal. O que nós precisamos fazer? Suspender esses dois irmãos e estudar com a igreja como que nós devemos tomar essa decisão. Porque eles não se divorciaram. Né? Eles se divorciaram. Porque não, pastor, nós queremos divorciar. Ou então vem para a igreja, nós queremos divorciar. Não fizeram isso não. Eles só estão vivendo um casamento de mentirinha. Né? E a igreja tem que tratar esse caso. Descobriu o caso tornou-se público. Suspende os membros. Eles tomam o cartão azul, né? No futsal é o cartão azul. 2 minutos fora. Tá 2 minutos suspenso. Ele fica suspenso para a igreja avaliar aquela questão. E para ir àqueles irmãos com a instrução da igreja para colocá-los de volta, centrados na palavra. Alcançar o coração deles. Suspensiva. O afastamento, a disciplina por afastamento. Essa é a disciplina que os irmãos já ouviram falar. Qual é a disciplina por afastamento? Qual a diferença da suspensão por afastamento? A suspensão, você vai dar suspensão à pessoa e ela vai ficar tendo ainda os acessos normais
da igreja. Acessos normais com direito a voto, com direito à participação. A igreja está analisando o caso. A igreja está analisando o caso. E ele pode ser afastado na suspensiva. O afastamento é o seguinte: houve um pecado, e o pecado ele ficou público no seio da igreja. E aquele irmão, ele era professor da escola bíblica dominical. Como que se faz com essa questão? Você afasta aquele irmão da liderança, do cargo. Você dá a disciplina de afastamento. Enquanto você não ajustar a sua vida perante a igreja, se retratar diante da sua falha, você não pode ocupar de novo a sua posição. E isso é doutrinária, moral e em várias outras questões, mas principalmente doutrinária e moral. A disciplina resolutiva. E aí, mais uma vez, é uma disciplina que nos vem através dessa obra. A disciplina resolutiva é a seguinte: Leandro brigou com Ziel. Tem uma desavença ali. Estava jogando bola, Ziel dominou e girou, Leandro veio de carrinho, vapo, deu uma pegada. Jogou pro alto. E aí teve um problema ali, um empurrou o outro, zangou e tal, e bateu boca e ficou aquele problema, e um senta no canto da igreja, outro no canto da igreja, e se olha de canto. Se um levanta para entregar o dízimo e o outro levanta junto, olha, deixa ele entregar primeiro. Desculpe toda a ordenança, né? Se tem alguma questão, antes de deixar o dízimo, retrate com o irmão primeiro. E aí o caso se tornou público. Eles são irmãos em Cristo. E a disciplina resolutiva vai colocar os dois diante da igreja para que haja pedido de perdão e liberação de perdão e eles voltem à comunhão plena do Senhor. Essa disciplina é praticada, irmãos? Sejam sinceros. Não é. Nós sabemos de irmãos que têm picuinha contra o irmão e continuam vivendo na igreja. Que aqui na nossa igreja não seja uma realidade dessa, irmãos. Por quê? Porque eu falo, a gente podia fazer antes de ser ensinado, depois que é ensinado não pode fazer mais não, porque o pastor já, está ensinado já. Não existe isso. É resolutiva. A igreja exerce a disciplina com autoridade. Então, errado. A Bíblia não ensina assim. Pode fazer as pazes aí. Ou então, um dos dois ou os dois não são crentes. Entendeu? Pode. Prático, né? Para os irmãos entenderem que é real que fala aqui. Eu já fui numa igreja, membro de igreja e tal, e eu já fui exortado, porque eu soube de um caso justamente como esse. E toda a igreja sabia. E de fato, um membro sentava de um lado, outro membro sentava de outro. Não participava da mesma classe de EBD, certo? Toda a igreja sabia. E eu fui exortado, por quê? Eu fiz uma pregação, não diretamente voltada, mas surgiu o assunto da pregação. E eu fui falar sobre isso. Não existe uma igreja em que um crente está zangado com o outro, e no momento da ceia, estava pregando sobre ceia, e sobre essa realidade da comunhão, um crente que está pirrado com o outro, um senta de um lado, como é que toma a ceia assim? Você está zangado de um lado, tomando a ceia aqui, chateado, zangado, rosnando de um lado, e o outro está tomando ceia, rosnando do outro lado aqui. Doido para jogar o pão na cabeça do outro. E pregando sobre isso sem ser assim, direto, ofensivo, não era a minha intenção. Mas eu fui exortado, irmão, por falar uma coisa dessa. Então, é uma coisa real e às vezes os crentes não aceitam a disciplina e às vezes uma liderança ou uma igreja não aceita você aplicar a disciplina. Entendeu? Então, isso é real, isso faz muito mal para a igreja, isso traz prejuízos enormes para a igreja, sobretudo, irmãos, porque nós temos crentes imaturos que olham para essa realidade, irmão, e essas situações são pedra de tropeço para que as pessoas verdadeiramente
entendem o evangelho, compreendem o evangelho. É sim. Isso é real. E aqui são Eu acho que a igreja, para ser correta, ela tem que ter disciplina. Senão vai desajustar. Né? Vai Desanda, desandar. desanda. Tem que ter disciplina. A disciplina é a sinceridade, irmãos. É a sinceridade, é o carinho, é a atenção, um dando atenção ao outro. Às Né? vezes nós pregamos o evangelho, falando de Jesus para um amigo, eu não vou à igreja por causa de fulano. Uhum. Eu não vou à igreja por causa de fulano. E aí você vai ver fulano, tá tudo errado, né? Cadê o testemunho desse crente? Uhum. Porque nós, para pregar, nós devemos ter vida. Uhum. Isso aí. Se não tiver vida, nós não temos condição de pregar. Isso. Isso mesmo. E aí, por último, a quinta disciplina, a disciplina exclusiva, né? Que é o ato da exclusão. O irmão foi, exortou, levou 2 irmãos para confirmar, não. Levou para a igreja, não, então não vou arredar o pé. Não vai se arrepender, não? Excluído. Excluído. E aí, irmãos, Paulo fala que é entregar a Satanás para a destruição da carne e salvação da alma. Infelizmente, o texto não trata de molezinha, não. Ah, que pena, tadinho, foi excluído. Que pena, não, irmãos. Ele é impenitente. E pecador impenitente vai para onde, irmãos? Vai para onde? Pode falar, fica com medo de falar não. Vai para onde? Para o inferno. Pecador impenitente vai para o inferno. E por isso que Paulo fala, não aceitou a correção? Pode entregar a Satanás. Ele exorta a igreja que seja entregue a Satanás para a destruição da carne e salvação do espírito. Né? Se tiver conversão, se tiver arrependimento, vai salvar o espírito. Agora, vou colocar aqui, para a gente fechar, a gente vai falar por que nós aplicamos cada uma delas. A gente vai usar o exemplo aqui de um caso, vou falar 2 casos. E os irmãos falam qual disciplina tem que se aplicar. Qual disciplina deve se aplicar nesses 2 casos. Um irmão que foi visto sentado no bar. Sentado no bar. No meio da roda mesmo ali. Né? Ele não estava sentado no bar no dia que o bar estava fechado, não. Ele estava sentado no bar no dia da festinha do bar. Qual a disciplina que aplica aqui? Suspensiva? Afastamento? Mais alguém? Tá com qual, Leandro? Aqui? Suspensiva? O afastamento seria só se fosse liderança, né? Não. Não, ele estava, por exemplo, ele estava bebendo. Não, ele estava sentado no lugar errado. Fala. Primeiro, acho que tem que suspender, né, para avaliar o caso, perguntar ele o que ele estava fazendo lá e depois tomar as devidas. Muito bom. É por isso que a disciplina suspensiva ela é pouco usada, porque nós nem sabemos muito bem quando usá-la. Né? Exatamente. Acho que a Alcimara entendeu a suspensão que dá. Alguém chegou para um outro irmão, talvez alguém já tenha dado até um toque nele, tá? Ô irmão, cuidado desses lugares aí e tal, chegou o comentário que você está lá. Ou digamos que estava um grupo de irmãos reunidos e alguém chegou e falou, rapaz, fulano e tal, estava lá em tal lugar e tal. Tem que conversar com ele. Né? E aí traz o caso para a igreja, né? O irmão não foi no culto seguinte, o caso foi trazido para a igreja. Quando eu falo trazer para a igreja, irmãos, não é fazer uma reunião solene, não, tá? Trazer para a igreja é conversar entre os irmãos. Os irmãos conversaram. Chamou o pastor, conversamos sobre isso, entendemos que essa situação, né? E aí, é suspensiva. Vamos suspender ele de início, ele já está suspenso. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar com ele. Irmão, você estava? Estava assim. Estava fazendo o que lá, irmão? É lugar de crente, irmão? Não, não é não, pastor. Tá certo, estou errado. Então, meu irmão, você vai ser afastado.
Tá? Você vai ser afastado e acompanhado para ver se você de fato está entendendo que você precisa estar caminhando com Cristo, estar largando esses lugares. Ele fica afastado. E aí esse caso, ele precisa ser excluído? Se ele se arrepender? Não. Né? Ele tomou alerta? Não. Agora o mesmo caso. Como que é importante a disciplina ser organizada e feita, irmãos. Se não suspender, se não afastar, aquele irmão que foi uma vez única, porque cedeu uma paixão da carne, uma fraqueza, ele foi uma única vez no botequim, no bar, sentou ali numa festinha, está errado. Mas ele foi uma única vez. Mas ele não foi suspenso, não foi afastado, e aí ele foi a segunda vez. E aí ele se embriagou. E aí chegou na última instância, que a igreja então vai decidir excluir. Olha como que poderia, olha o que nós evitamos quando nós praticamos a disciplina saudável na igreja, irmãos. Você alcançou o coração dele, ele se arrependeu, não precisou excluir. Graças a Deus. Deus seja louvado. Muito bom. Vamos agora um outro assunto. O pastor, ele surgiu o assunto de uma falha de conduta e caráter naquele pastor. Ou ele estava xingando, alguém viu ele xingando na rua, ou alguém viu ele numa situação desajustada, né? Ele estava num lugar inapropriado para que ele estivesse. Ou ele está comprando, não paga ninguém. O que a igreja faz? Afastamento. João, e aí? João tá ligado na disciplina aqui, né? João me aperta, João não dá mole pra mim não, viu? É, Amaral? Na aula passada ele já me botou já logo no gancho. Pum. Isso mesmo, João, pode dar mole não. Primo é pastor, se vira, se enquadra na palavra para ele ser pastor. Mais alguém? Qual que é a disciplina aqui, irmãos? Qual? O que os irmãos acham? Afastamento? Os irmãos ficam meio falar, não, deixa eu ficar quieto aqui. Depende do grau, né? Porque ele é uma figura assim, serve como todos os outros, mas acaba sendo mais pública, colocando mais o nome da igreja em questão. Então, dependendo de como foi tudo, eu acho que ele não serve mais para ser pastor, dependendo do grau que foi cometido. Entendeu? Isso. Meu irmão. Porque quem vai querer ir na igreja de um pastor velhaco? Exemplo, você está entendendo? Dá cheque sem fundo, compra não paga, ou tem amante, ou... Então, tira a ordem da igreja, o crédito Perfeito. da igreja. Isso mesmo. Ela pode ser uma disciplina de um afastamento para ouvir dele o que ele está fazendo e qual é o posicionamento dele. E, consecutivamente, cabe a exclusão pelos pecados públicos. Tornou público. Todo mundo sabe que o cara é um velhaco, como o Simara falou. O cara tem amante. Meu irmão, é excluir. E acabou. Ainda que depois ele possa ser readmitido. Mas a igreja fez a disciplina correta. Ela excluiu. Né? Agora, a última sobre essa questão aqui. Quando que a disciplina é exclusão de primeira? Em que caso? Eu dei duas situações. Agora eu quero que os irmãos me deem uma situação. Quando que a exclusão é frontal? Não tem nem papo. Eu penso assim, quando conversou, a pessoa não quer se curvar, Deus não entende que ele errou, aí eu penso, então é o seguinte, se a igreja quer manter em ordem o que ela ensina, você não pode fazer parte. Não precisa nem afastar, não. Já pode... Então, conversou, ela não quer, não quer. Então, e essa suspensão que o pastor de Cã também, no caso, só o pastor também
a igreja, os irmãos também. Quando estiver fora da conduta, É, suspender. suspender. Uhum. Agora vamos vir para a sessão com cartão azul no bolso, tá? Irmão fulano e tal, pode ficar em pé aí. Ó, um mês lá, um mês no gancho. Esse é. Fala, quem quer falar? Às vezes até o teu irmão da igreja, tá tudo errado na igreja, mas tem o dia certinho, não vamos cortar ele. É. Segurar a onda, não mexe não. Ele tá segurando a igreja. Fala, Leandro, você ia falar alguma coisa, né? Então, tipo assim, se você descobre também que a pessoa já vem praticando alguma coisa, há algum tempo escondido, e aí esse caso vem a público, eu acho que também é passível de exclusão direta, né? Não sei. Sim. Beleza, isso mesmo. Mas aí, de qualquer forma, todos eles têm que conversar com a pessoa antes, né? Tipo assim, o irmão tem que chegar até ele, ou tipo, uma coisa que pode Quando é ser público? direto. Se a pessoa já não está vindo no culto, né? Já não está praticando a comunhão com a gente, Uhum. está na rua, e você vê que ele está pecando, eu acho que é uma exclusão direta também. Né? Uhum. Porque a igreja, nós como igreja, nós deveríamos ter uma atenção muito grande. Uhum. Porque às vezes tem um irmão na igreja que está errando, praticando situação errada, seja a diretoria, a direção da igreja saber, primeiro o mundo lá fora sabe primeiro. Uhum. Depois Sempre. o último a saber é a igreja. Uhum. O cristão tem que viver na verdade, É né? Não na mentira. Uhum. Essa é a importância também da gente estar sempre em comunhão. Sim, se a gente está em Na comunhão. igreja, né? Sim. Não- Além. né? Leandro, a situação que você colocou do pecado recorrente e escondido, e aí descobre, e ser exclusão direta é correto. É isso mesmo. Digamos que o rapaz, um cara trabalha em outra cidade. Outra cidade. Ele frequenta os cultos, ele vem direitinho no culto. Mas quando ele está de serviço, ele está lá e tal. Ele tem um relacionamento lá. Ele engravida uma menina lá. Ele banca aquela menina lá. Ele é o membro da igreja, está levando a vida dele normal. Esse cara ele é impenitente, irmãos. Ele tem que ser excluído. E ponto final. Ponto final. Ele já teve a instrução. Ele está sendo instruído domingo após domingo. Ele não está nem aí. Ele está vivendo a vida de pecado dele normal. Ele está confortável, irmão. A disciplina da igreja tira pecadores da zona de conforto. Para se ajustar ao evangelho. Porque ele está servindo uma pedra para o texto dentro da igreja. Isso, ele atrapalha. É isso mesmo, atrapalha os de fora mesmo. Não tem essa, não, para com isso, porque eleito vai ouvir o evangelho e vai se converter. Atrapalha. Você convida uma pessoa para ir na igreja, que tem um cara que tem amante na rua, o cara vai falar aquilo. Pô, fulano de tal tá lá na igreja, cara, o que eu vou fazer lá? Vai, ele não vai olhar o ponto positivo, não, ele é um pecador. Ele não tem Cristo ainda para olhar que é a beleza da igreja. Ele é um pecador, ele só vai olhar a podridão da igreja. Entendeu? Ele só vai olhar a podridão da igreja. Então, irmãos, nós vamos ver por que nós fazemos a disciplina. Calma. Essa situação da exclusão direta, se é um pecado público, digamos que alguém, o pastor, adulterou, né? E ainda foi filmado adulterando. Você vai fazer o que com esse caso, irmãos? Excluir. Um membro da igreja adulterou, ou um membro da igreja fornicou, ainda foi filmado aquela situação. O negócio ficou... Vai fazer o quê? Excluir. E outra, diante de tais exclusões, pecados públicos de escândalo, a igreja deve dar um parecer à sociedade sobre exclusão. A igreja deve apresentar à sociedade: o fulano de tal, na data tal, foi excomungado da igreja por motivo tal, em desconformidade com a palavra, tá? É excomungado. Excomungado, porque essa palavra exclusão vem daí, né? Da excomungar, né? A gente não usa admoestar, a gente usa mais o exortar. Mas a palavra admoestar e excomungar, ela está na mesma época ali sendo usada, né?
É isso, irmãos. Entende? Um caso público, pastor Batista, Nilo Barreto. Isso. Engravidou uma menina, acho que há alguns anos atrás. Ela era membro da igreja, Amaral? Membro da igreja. Dele? Participava da equipe de louvor, alguma coisa assim. Engravidou uma menina jovem, uma menina nova. A irmã da menina disse que ele até pediu para a menina abortar e tal, mas isso não conseguiu ser provado, mas a gravidez foi provada. E aí surgiu aquele burburinho, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu, é seu, é seu, é seu, é seu. Bom, o que vai resolver? Teste de DNA. Fez teste de DNA e a criança era a filha dele. E isso ele ainda pastoreando. Pastoreando. Tá vendo? Olha só. A criança era a filha dele. Errado, irmão. Tá Irmão, errado. caso público, né? Todo o Brasil, ele é muito conhecido. A igreja dele fez, sabe o quê? Fez um culto, fez lá um momento lá bonito lá, para ele e a esposa dele, para ele fazer uma declaração para a esposa dele no culto. Me perdoar. Normal. E segue a vida e vamos tocar lá e tá tudo bem. Nós amamos você, pastor, nós te perdoamos e segue a vida. Falando, irmão? É brabo. Batista. Agora a pergunta, é correto isso? É. Então, esse irmão É já sério. pode dizer. Irmãos, E aí? prestem atenção. Mas Em aí, casos. pastor, nesse caso aí, teria que esperar provar primeiro que o filho é dele para excluir Não. e afastar ou já excluir? Irmão, se o cara tá na dúvida se é dele ou não, ele já adulterou, ele é adúltero. E outra, a igreja não tem que votar. Irmãos, presta atenção, disciplina na igreja, a igreja não se reúne para votar se exclui ou não, irmãos. A igreja se reúne para falar do assunto, torná-lo público à igreja e executar a exclusão. Eu já vi tanta sessão idiota reunir a igreja para votar se foi pecado ou não que o cara fez. O que os irmãos acham? Que foi pecado ou não? Meu irmão, quem diz que é pecado ou não tá na Bíblia. E acabou. Ponto final. O ponto final, se é pecado ou não, está aqui, irmãos. A igreja não tem autoridade para dizer se é pecado ou não. A igreja, ela não pode ser legalista e nem liberal. Acabou, ponto final. A igreja é pecado? Não, tchau. O que eu estou falando? Nós hoje temos um mimimi de fechar a porta de saída. Ah, que é isso, pastor? A igreja vai mirrar. Duvido. Diante do Senhor, que é uma igreja séria, gloriosa, resplandecente de Cristo, ela mingue. Porque qual a intenção da igreja praticar a disciplina? O alvo final, a glória de Deus. Vai minguar não, irmãos. Ela vai prosperar, porque ali vai ser um lugar onde os pecadores serão acolhidos, convertidos, nova criatura, batizados, e aí cresce o número de salvos. Não é crescer o número de membros, é crescer o número de salvos. E há uma grande diferença nisso aqui. Beleza, vamos lá, vamos concluir. Aqui não precisa nem de comentar muito, irmãos. Quando, como e por que aplicar cada uma das disciplinas? Primeiro, e eu sou calvinista, né? Boto sempre 5. Né? Primeiro, para o bem da pessoa disciplinada. Para o bem dela. Se ela é crente no Senhor Jesus, está se desviando dos caminhos do Senhor para se ferir nesse mundo mal, nos pecados, para o bem dela, vai ser bom para ela. Segundo, para o bem de outros cristãos, quando veem o perigo do pecado. Né? O cara adulterou. Tem outro irmão lá que não está bem no casamento dele. E tem uma irmã, um enviado do diabo no trabalho dele. Ele está pensando em jogar tudo para o alto. E quando o irmão que adulterou é disciplinado publicamente e excluído, aquele irmão crente, ele é fortalecido para lutar contra o pecado, ajustar a sua vida e não dar sequência naquilo que ele quer. Terceiro, para a saúde da igreja como um todo. Preste atenção, uma igreja saudável é uma igreja que tem disciplina. Igreja que tem disciplina. Se você machucar o seu braço, não cuidar daquele machucado adequadamente, logo começa a aparecer um probleminha de sangue, uma inflamação, um negocinho pior. Cuidou da ferida do membro, saúde de todo o corpo. Não vai dar, o corpo não vai dar febre, porque a ferida foi tratada.
Quarto, para o testemunho coletivo da igreja. O mundo olha e vê a igreja gloriosa do Senhor Jesus. Testemunho. Aquela igreja é séria. O nome de Cristo é honrado naquela igreja. Aquele irmão é comprometido com aquela igreja. Quando a igreja exclui, o mundo olha e fala assim, aquela igreja é séria. Pode ter até caso judicial. Fazer o quê? Aquela igreja é séria. Igreja é séria. Quinto, para a glória de Deus, quando refletimos a sua santidade. A maior motivação de uma igreja disciplinar é a glória de Deus. É proteger o nome de Cristo, a glória de Deus. É guardar, conservar a santidade. Que nós possamos, irmãos, então, viver uma vida centrada na palavra, no Evangelho poderoso do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo venha, dia após dia, nos santificar, para vivermos uma igreja saudável, para a glória de Deus, e para que muitos se convertam ao Evangelho e façam parte dela também. Amém? Amém, amém, irmãos. Maravilha. Agora vamos ter ali nosso cafezinho esperto. O senhor de igreja queria tomar café antes da hora. Estou de olho, hein? Tem um cafezinho esperto, tem uma broinha, tem uma torradinha. Vamos ali viver agora nosso momento de comunhão. Irmãos. Nós temos 5 escolas. Disciplina. 5? 6. São 6, não são não? 6 escolas. Acho que hoje é mais importante. É muito bom, né, Zé? Graças a Deus. Agora acabou, não tem molhando não. Certo?